Queridas amigas, queridos amigos, boa noite. Vocês estão bem? Estão em paz? Eu estou muito feliz porque hoje foi o dia da minha vacinação, não é? Então, assim, que bom chegarmos, né? E eu espero que também chegue para todos vocês esse momento de alegria. Mas, como é um momento de alegria, nós vamos começar também com uma música aqui do nosso amigo Glauco, que mandou uma canção, que gravou uma canção especialmente para um momento do Deus Luz Verdade, e vai começar, como sempre, aqui, animando, preparando as nossas atividades doutrinárias. Música Fé, psicografia da irmã Bernadette. Que lindo acompanhar o nosso amigo Glauco, tão querido, sempre tão inspirado, sempre tão tocado nas suas melodias, e para a gente falar de um tema importante, né? Porque hoje nós vamos falar sobre a sombra. Na verdade, é um questionamento, uma provocação, né? Qual é a minha sombra? Ou quais são as minhas sombras, né? Se a gente falar no plural. A sombra é sempre um desafio à personalidade. Encontrar essa parte oculta, essa parte muitas vezes reprimida, essa parte esquecida, é um desafio, um grande desafio. Mas se nós desejamos nos tornar uma totalidade, a gente não pode deixar nenhuma parte para trás. Por isso que o processo de trabalho com a sombra, o processo de identificação e depois transformação dessa sombra é um processo essencial para a nossa jornada. Vivemos momentos densos, momentos sombrios, momentos de intensos desafios, e por isso mesmo, até para que não somemos ao coletivo a nossa sombra pessoal,
É preciso fazer o trabalho sobre si mesmo. É preciso fazer a própria transformação até para que a nossa jornada possa auxiliar o coletivo. Mas quando a gente pergunta qual é a minha sombra, qual é a sua sombra? O que você acha que é a sua sombra? Que conteúdos fazem parte desse arquétipo tão importante estudado por Jung? Existe uma obra, Mr. Jekyll e Mr. Hyde, que de certa forma fala a respeito da sombra e foi usada também por muitos para analisar, né? É uma novela de Robert Louis Stevenson, com elementos fantásticos de análise da sombra, também traduzida como O Médico e o Monstro, que relata o caso de um médico, né? Ele era um doutor nesse romance, que queria eliminar a sua parte mal. Né? Então, ao tentar eliminar a sua parte má, né? O mal que existia nele, na verdade, ele vai se transformando num grande monstro. Ele é capaz de atitudes sombrias tão intensas que, no final, ele nem reconhece a pessoa que é. E esse romance ou ficção, né, essa obra que ficou muito famosa, de certa forma retrata essa luta interna do homem, do ser humano, contra a sua própria sombra. Aquilo que identificamos como mal, mas que, como iremos ver, nem sempre retrata somente o mal do ser humano, porque é mais identificado com o desconhecido. Como nos define James Hollis, em poucas palavras, a sombra é tudo em mim mesmo com que eu fico desconfortável. Eu posso não ser consciente da minha sombra, ou posso não desejar estar consciente dela. E isso que me deixa perturbado, que mina meus valores conscientes, ou que me obrigaria a confrontar meus valores de uma maneira mais consciente, às vezes constrangedora. É tudo o que eu não desejo ver. É como se existisse em nós uma parte nossa que a gente não quer ver. Uma parte nossa que, a partir do momento de formação da personalidade, nós identificamos como se não fosse conveniente apresentá-la à sociedade. E com esse processo de identificação, selecionamos partes e aspectos que seriam aceitos pelo coletivo, ou que achamos que seriam aceitos pelo coletivo, e outros aspectos que identificamos que não devemos demonstrar. E nesse processo, há a formação da persona. A persona é aquilo que nós apresentamos à coletividade, seja nos relacionamentos próximos, seja na forma de atuar no mundo, seja na nossa profissão, mas que, de certa forma, serve como um intermediário entre o nosso eu e o mundo, né? Aquelas partes que nós apresentamos, mas, ao formar a persona com essas características, outros aspectos da nossa personalidade, de forma consciente ou inconsciente, nós resolvemos esconder. Esconder seja porque o nosso clã, a nossa família não aceitava aqueles valores, a religião a qual nos vinculamos, os valores da sociedade contrastavam com essas características, seja qual for a motivação, esses aspectos ficaram guardados em nosso inconsciente. Claro que isso vai se dando de maneira natural no processo educativo, mas o problema é quando partes do nosso ser que devemos trazer à tona no nosso processo de individuação ficam reprimidos. Ficam reprimidas essas partes. E nisso se dá uma cisão do eu, uma divisão do eu. Uma parte do eu que eu não quero entrar em contato, que me deixa desconfortável, que me constrange quando eu percebo esses valores próximos à consciência,
que formam a sombra, a outra parte na persona. Ou seja, como o próprio James Hollis define no final da sua frase, é tudo que eu não desejo ser. De certa forma, essa provocação pode servir como um primeiro ponto para a gente entrar em contato com a sombra. Quais características do meu eu me deixam desconfortáveis? Que atitudes, que comportamentos às vezes eu tenho e me sinto constrangido, me sinto arrependido, me sinto incomodado porque eu não queria ser assim, mas isso termina aparecendo no meu comportamento. Como o próprio Paulo de Tarso, trouxe em sua análise. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E essa é uma representação muito clara da sombra, porque traz à tona esses valores que o indivíduo tenta esconder, mas que de qualquer forma fazem parte da sua personalidade e não adianta negar, porque de alguma forma eles vão aparecer. Carl Gustav Jung, estudando a sombra, e Jung vai fazer um estudo profundo da sombra, ele destaca que a sombra é um problema moral, que desafia toda a ego-personalidade, a ponto de ninguém poder tornar-se consciente da sombra sem um esforço moral considerável. Tornar-se consciente dela envolve o reconhecimento dos aspectos obscuros da personalidade como presentes e reais. E aqui Jung traz para o campo da própria ética do indivíduo. Por que da ética? Né? Nós temos um código de ética interno, avaliamos o nosso comportamento, avaliamos o comportamento das pessoas. A coletividade tem o seu código de ética. E muitas vezes a atitude que vem movida pela sombra, ela contraria esse código de ética que o indivíduo, né, tenta pelo menos se aproximar. A moral é o exercício prático da ética. Por isso que a sombra é um problema moral. Ela nos desafia quando esses aspectos da sombra, de certa forma, se insinuam na nossa personalidade. Por que eles insinuam? Porque não deixaram de existir. O que a gente esconde não deixa de aparecer em determinados momentos. Eu posso não querer ser uma pessoa impulsiva, eu posso não querer ser uma pessoa passional, eu posso não querer ser uma pessoa violenta. Mas se existem esses impulsos em mim, em algum momento da minha vida eles vão aparecer. Seja movido por uma emoção que eu sou tomado e, de certa forma, me impulsiona a determinados comportamentos, seja em um desafio que eu enfrento, algumas atitudes virão à tona. Por isso é um problema moral que vai desafiar a ego-personalidade, né? Jung é um termo que ele usa de forma rara em sua obra, mas que se refere, né, a esse processo de formação do ego, que ao mesmo tempo dá vazão ao processo de formação da personalidade, né? A sombra desafia o nosso comportamento moral e por isso mesmo é preciso de um esforço moral considerável para se tornar consciente dessas partes que nos constringem, dessas partes que nos envergonham, dessas partes que, de certa forma, nos incomodam, porque trazem à tona partes do nosso ser que nós não queremos ser. Partes do nosso comportamento que a gente não aceita, que não gosta, que se incomoda. Né? Quantas pessoas se incomodam porque são inseguras, outras porque são ciumentas, controladoras, e demais características que vão surgindo, como a própria emotividade. Às vezes, eu não queria ser tão emotiva, mas eu sou. E por que isso às vezes acontece? Né? É preciso a gente fazer, em alguns momentos, uma visita na formação da nossa personalidade, visitar a nossa história, perceber como essas características foram rejeitadas, foram vistas como sinais de fraqueza,
foram vistas como inadequadas, e o ego, ao não saber lidar com essas características, de certa forma criou uma barreira, criou um bloqueio, e tudo isso foi fazendo com que nós reprimíssemos partes da nossa própria personalidade. Algumas pessoas poderão perguntar, mas então é para dar vazão a tudo isso? Não é dar vazão, mas conhecer, elaborar, verificar sobre outros prismas essas características que nós julgamos como más, mas que não efetivamente são más. E James Hollis vai esclarecer isso muito bem quando ele diz que a sombra não é sinônimo de mal, apesar de o mal, nos níveis pessoal, coletivo e arquetípico, ser o caminho pelo qual a sombra mais frequentemente confronta nossos desejos conscientes pela resolução de conflitos, paz e justiça. E aqui algumas pessoas poderão perguntar, mas Cláudio, como que a sombra não é sinônimo de mal? Porque sempre aprendi que a sombra é o mal, a sombra é densa. Não, a sombra é aquilo que te incomoda, que vai contra os seus valores, aquilo que te constringe. Mas muitas vezes esse julgamento do ego foi feito de maneira equivocada. Por exemplo, uma pessoa que seja muito sensível, né? Julguemos ou tragamos o exemplo de um homem muito sensível, que chora, que se emociona. E esse homem é educado em um clã familiar que essas características são vistas como sinais de fraqueza. E nós vivemos no mundo do patriarcado. Isso acontece muitas vezes. O que acontece com esses aspectos? É bem provável que as pessoas que estejam sob essas condições esconderam esse seu lado sensível porque é julgado como frágil, é julgado como insegurança, é julgado como fraqueza. E se essas pessoas vão construindo na persona um comportamento autoritário, um comportamento, né, que não demonstra o medo, o que aconteceu? Se escondeu essa parte do si. Provavelmente as fez tornarem-se pessoas rígidas, fechadas, mal-humoradas. E a depender do desenvolvimento, isso vai tornando o ser cada vez mais inflexível dentro desse processo. A sombra dessa pessoa seria o oposto da persona. Se na persona ela demonstra aquela braveza, aquele autoritarismo, a sombra é o oposto. A sombra se opõe à persona, vai formando aquilo que eu não aceito. Por isso que a sombra não é sinônimo de mal. É o que eu não aceito, é o que eu escondi. Claro que também podem aparecer muitos aspectos negativos, quando somos tomados pelo orgulho, que vem dessa sensação interna de superioridade, quando somos tomados pela vaidade, quando somos tomados pelo egoísmo. Tudo isso são aspectos da personalidade que em muitos momentos queremos negar, mas se não estão trabalhados, vão se revelar em outros instantes no nosso vir a ser. E aí, por isso mesmo que esse processo exige uma disciplina moral constante. É um trabalho constante trabalharmos sob a sombra. Me faz lembrar o Pequeno Príncipe, que quando falava para o piloto do seu planeta e dizia que no seu planeta existia o grande perigo dos baobás que cresciam exageradamente no seu planeta, o Pequeno Príncipe recomendava: eu tenho que fazer uma asepsia diária, e diariamente eu tenho que extrair a raiz dos baobás, tomando cuidado para não confundi-la com as sementes de roseira. Que belo exemplo dessa sombra que ao mesmo tempo traz aspectos, né? Vou falar positivos e negativos, mas entre aspas, porque esse juízo de valor, muitas vezes, ele é equivocado quando se trata de aspectos da nossa personalidade. E é assim que nós devemos identificar essa sombra. Joana de Ângeles, na obra Em Busca da
Iluminação Interior, que escrevemos conjuntamente, Iris, eu e a benfeitora, estabelece que constata-se que no inconsciente, a área em que se refugia a sombra, não se encontram somente as heranças do mal, os instintos agressivos, mas também valores positivos, que facultam ações nobilitantes e respondem pela criatividade, pelas tendências artísticas, assim como de outros conteúdos. E Joana de Ângeles reforça o ponto de vista que nós vimos em James Hollis e que aparecem também em outros autores, no próprio Jung, em Marie-Louise von Franz e em todos quase que analisam a sombra, que estabelecem o motivo pelo qual nós devemos integrar a sombra. Porque existem muitos tesouros na nossa sombra. Onde nós vemos somente o dragão, existe o nosso herói, a nossa heroína. Devemos lembrar sempre que nos contos heróicos, quem é que guarda o tesouro? É o dragão, são as bruxas, ou seja, aquele lado que de certa forma é temido, se transforma no guardião do tesouro. Por isso que nessa parte do inconsciente, né, que nós identificamos como sendo a sombra, nós vamos encontrar valores excelentes, dons artísticos que foram negados. Por que foram negados? Porque nossa cultura, infelizmente, não valoriza devidamente a arte, o nobre. Quantos jovens, quantas jovens podem ter desejado seguir um caminho artístico e muitas vezes foram, de certa forma, temidos ou não foram, de alguma forma, estimulados pelos seus pais. Por quê? Porque isso não é bem visto pela coletividade. E aí é o problema, né? É o grande problema, porque senão vamos escondendo na sombra esses valores que são peculiares. Eu me recordo de certa feita um jovem que falava disso, que ele desejava ser músico, mas na sua família, seu pai era médico, sua mãe era médica, sua irmã era médica. E o que vocês acham que esse jovem deveria escolher como profissão? Aqueles que falaram médico frustraram novamente o rapaz. Ele deveria escolher ser o que ele quisesse, o que a alma dele pedisse. E foi isso que ele escolheu, mas depois de muito esforço, depois de muito lutar contra toda uma estrutura familiar que desejava que ele seguisse outros caminhos. Mas para seguir o caminho da individuação, é necessário resgatar essa parcela do nosso ser que se encontra escondida, que se encontra negada, que se encontra reprimida. E como é que nós nos relacionamos com a sombra? James Hollis vai apresentar, de certa forma, 4 etapas, 4 formas com as quais nós nos relacionamos com a sombra. Então, vamos fazer aqui a nossa terapia para verificar como é que a gente está se relacionando com a sombra. Como é que estamos lidando com esse processo de trazer à tona o nosso material? Primeiro ponto, o que acontece com a sombra? A sombra permanece inconsciente. Ela faz escolhas por nós. E a imagem aqui é bem representativa de um processo de repressão. É como se essa mão fosse o ego querendo reprimir essa parte da personalidade que aparece, que se insinua na consciência, que teima em vir à tona por mais que oremos, por mais que participemos de doutrinária, como diz o ditado popular, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por que isso acontece? Ou por que isso se transformou num ditado popular? Porque não adianta somente orar. É preciso fazer o seu trabalho de transformação. Vigiai e orai, propôs o mestre, justamente por isso. Não era só orar,
Havia necessidade, há necessidade de um vigiar, porque senão nós somente estamos reprimindo a nossa sombra. E aquilo que é reprimido vem à tona com mais força. Eu gosto sempre de lembrar aquela canção, aquele trecho da canção que Fagner canta, que diz: sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quanto mais a gente pressiona para a sombra, mais ela faz uma força para vir à consciência. Vai surgir na forma de um mau humor, vai surgir na forma de um descontrole, porque aquilo que eu reprimo não deixa de existir. Então já vimos que reprimir a sombra não é uma boa tática, porque ela volta à tona na consciência com força ainda maior, muitas vezes. E qual é uma segunda forma de se relacionar com a sombra? E essa talvez seja uma das formas mais utilizadas pelo ego para lidar com aqueles conteúdos que o próprio ego não reconhece, que se chama o fenômeno da projeção. Nós a projetamos nos outros e repudiamos neles o que é intolerável tão perto de nós. E aqui é o ponto. Quando nos incomodamos intensamente com algumas pessoas, ou até mesmo quando admiramos demasiadamente, porque a sombra não aparece somente no incômodo que se tem com outras pessoas, mas também com a idealização que fazemos dessas pessoas. Projetamos nessas pessoas tanto aquilo que é intolerável, mas também aquilo que não reconhecemos. E esse é o ponto. Eu não vejo em mim, mas identifico facilmente na outra pessoa. Quer conhecer um pouco da sombra? Preste atenção tanto nas pessoas que incomodam muito você, mas também nas pessoas que você tem uma grande admiração. É bem provável que nesse campo da projeção, daquilo que incomoda, daquilo que admira, haja grande potencial da sombra. Vamos trazer um exemplo, né? Tem uma pessoa que me incomoda muito. Poxa, essa pessoa chega na festa, né? E fica falando com todo mundo, sorrindo para todo mundo. Eu não acredito que ela seja verdadeira. Por que essa pessoa faz isso? Se acontece esse tipo de identificação incômoda, a pessoa tem que fazer um olhar para si. Né? E eu estou relatando o caso de uma paciente. Incomodava demasiadamente com uma outra pessoa que nunca tinha feito mal para ela. Mas a presença incomodava. E eu pedi para ela que relatasse as características dessa pessoa. Ela disse, ela chega na festa, ou chega no trabalho, toda hora está falando com todo mundo, dando risada para todo mundo, se colocando disponível. Ninguém é assim. E aí, né, o que chamava a atenção? Essa outra pessoa era muito extrovertida e afetuosa com todas as pessoas. E ela era introvertida, embora fosse também uma afetuosa, ela tinha vergonha. Por quê? Porque ela não foi estimulada no ambiente familiar a agir dessa forma. Fique quieta quando estiver na casa dos outros, não é? Se comporte. Ninguém gosta de menina assim, muito dada. Então, a educação dela fez com que se reprimissem essas características que eram naturais dela enquanto criança. Ao identificar na outra pessoa, veio o incômodo do comportamento. E quando ela trabalhou isso nela, a outra pessoa foi vista como uma pessoa muito querida e elas ficaram amigas. Por quê? Porque houve a possibilidade de trabalhar o sombra. Aquilo que ela projetava na outra pessoa, que trazia o incômodo, eram os reflexos do seu ser não trabalhado, seu comportamento negado. Aquilo que lhe foi negado e que a outra pessoa se permitia era trazido como incômodo. Por isso que o incômodo é um dos sinalizadores desse processo de projeção da sombra. Por isso que devemos estar atentos a esses incômodos, mas também à admiração. E esse é o ponto, né? Como colocamos aqui na obra Em Busca
da iluminação interior. E no capítulo 1 a gente vai analisar a sombra. Joana, Iris e eu fazemos uma análise da sombra. E por isso devemos estar atentos às projeções, sejam positivas ou negativas. Tudo aquilo que nos incomoda ou que chama muito a atenção, normalmente dizem respeito a aspectos que desconhecemos em nós ou negamos, né? E por isso tornam-se perceptíveis nos outros. O que te incomoda? O que te chama muito a atenção? O que você admira intensamente e que essa somatória de aspectos, de certa forma, pode se referir à sua sombra pessoal. Esse é um caminho que a gente vai trilhando para poder reconhecer a sombra, para poder identificar esses aspectos, porque se não fazemos esse processo, nós podemos entrar num grande risco, que é a identificação com a sombra. Nós nos identificamos com ela e a vivemos, não sendo capazes de nos criticarmos ou as consequências, ou seja, não fazemos uma autocrítica sobre aquele comportamento que rompe a consciência. Nos identificamos com a sombra. Eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar, eu tenho a personalidade forte. Na verdade, é porque a pessoa se identificou tanto com aquele aspecto da personalidade que tomou conta do ego, que rompeu na persona e que faz com que ela não se dê conta de outros aspectos do seu ser, que aqui estamos num caso grave de identificação com a sombra. Né? Eu identifico, não tenho filtro nenhum, e, de certa forma, dou vazão a tudo aquilo que vem de uma forma desordenada, de uma forma desequilibrada. E quando esse mal toma conta de todos os indivíduos, ou de grande parte dos indivíduos na coletividade, é porque ele já foi acolhido dentro do próprio indivíduo. Estamos vivendo momentos assim, onde essa sombra densa, ela irrompe de uma forma assustadora, de uma forma devastadora. Né? Vermos indivíduos em plena pandemia, sem nenhum cuidado, promovendo aglomerações, descuidando do uso de máscaras. Aí nós vemos como essa identificação com a sombra, ela ganhando entornos coletivos, ela põe todas as pessoas em risco. E nós estamos vivendo esse risco por conta disso. Há uma identificação com a sombra que faz com que se projete a própria sombra coletiva por conta de pessoas que não estão comprometidas com a própria jornada e que acabam também dificultando. Mas, como nós estamos comprometidos com a nossa jornada, né, e querendo, desejando estar comprometidos, nós chegamos a uma quarta forma de se relacionar com a sombra, ou seja, é a integração. Nós admitimos que aquilo que não nos deixa confortáveis é, apesar de tudo, nosso. Então, crescemos em nossa capacidade de trabalhar com essas energias e assimilá-las de forma consciente. E aqui entramos na etapa chamada de assimilação da sombra, ou integração da sombra, que é reconhecer que esses aspectos que me deixam desconfortáveis são meus. Não mais reprimo, colocando, né, a sujeira embaixo do tapete. Não mais projeto apontando para outra pessoa sem querer ver em mim. Não mais me identifico com a sombra achando que eu sou assim mesmo, que não vou mudar. Não, eu quero mudar. Eu quero me transformar. Quero conhecer aqueles impulsos que às vezes chegam em mim e que vêm agressivos, orgulhosos, egoístas. Mas também quero conhecer a outra parte da sombra. A parte sensível, a parte amorosa, a parte delicada, a parte disciplinada, a parte que sabe perdoar,
Porque todos esses comportamentos, muitas vezes, ficam guardados na sombra. E eu acho que aqui a imagem é bem representativa, né? A sombra grande, imponente, mas o ego aqui se colocando com humildade, com uma flor na mão, para tentar se aproximar daquilo que teme. E, de certa forma, o trabalho com a sombra é assim: nos aproximarmos daquilo que tememos, nos aproximarmos daquilo que negligenciamos. Porque, como esclarece Joana de Ângeles, lutar contra a sombra representa proceder a um desgaste inútil de energia. Quando é identificado, a energia retorna à psique, e à medida que a mesma é integrada, mais vigor se apresenta no ser consciente. Portanto, o processo não é de lutar contra a sombra, mas integrar, abraçar, como mostra essa imagem. Eu tenho que olhar para o espelho de mim mesmo e trazer a sombra para perto. Colocar uma cadeira ao lado, sentar como se fossem grandes amigos e dizer: olha, amigo, amiga, senta aqui, vamos dialogar, vamos conversar, temos que nos conhecer. A transformação, ela exige um compromisso de conhecimento. Nós temos que conhecer essa parte, nós temos que nos dedicar a essa parte para que, de certa forma, essa energia possa ir sendo, ao mesmo tempo, diluída na sua densidade e sendo incorporada ao ego, porque quando incorporamos isso ao ego, isso faz com que nós ganhemos força para o processo, para a jornada de individuação. E é isso que nós precisamos. Não é lutar porque isso seria um desgaste necessário. É, ao mesmo tempo, um encontrar-se com a sombra. Portanto, o que chamamos de enfrentamento não é uma negação. Como Joana de Ângeles esclarece, o enfrentamento do self com a sombra deve ser inicialmente da sua identificação, para depois proceder ao processo de diluição do seu impositivo. Portanto, aqui a nossa proposta terapêutica, em primeiro lugar, é identificar a nossa sombra. Aí a gente volta para quê? Para a pergunta inicial. Qual é a minha sombra? Qual é a sua sombra? Não precisa divulgar nas redes sociais, não precisa colocar nos stories, não precisa colocar aqui no chat. Não, é para você. Se escute. Qual é a parte da sua personalidade com a qual você se sente desconfortável? O que você não gostaria de ser, mas termina sendo? Que parte do seu comportamento aparece e quando aparece te incomoda? O caminho não é querer negar essa parte, mas procure identificar como essa parte foi formada, como esses aspectos da sua personalidade eram vistos dentro do contexto familiar. Existia alguma figura específica que criticava esse seu comportamento quando aparecia isso? Porque essas dicas, de certa forma, vão dando algumas pistas de como nós fomos formando tanto a persona, quanto também guardando na sombra esses aspectos não aceitos. Por isso que o primeiro passo é o da identificação. Identificar para depois fazer o processo de diluição do impositivo, ou seja, dessas energias, dessas forças que foram sendo incorporadas no nosso inconsciente, guardadas nesse quarto escuro da nossa sombra, como nós temos o cantinho escuro da bagunça em casa. Colocamos o quartinho da bagunça, lá fechamos, mas o problema é que chega uma hora que a porta não consegue mais fechar. E aquilo que está lá guardado, entulhado, vai se inserindo e comprometendo a harmonia de toda a casa. Por isso mesmo, trabalhar o esforço íntimo pelo aprimoramento moral,
resolver-se por desmascarar a sombra e eliminá-la com a luz do conhecimento lúcido, são os mecanismos saudáveis para os resultados terapêuticos almejados. E esse é o ponto. E aqui, Joana, é interessante como ela volta para a questão de um esforço moral exigido para o trabalho com a sombra. Trabalhar a sombra é um esforço moral. Desmascarar. O que é desmascarar? Tirar a máscara, né? Mas é a máscara da persona, não a máscara para a pandemia. Essa nós temos que continuar usando. Mas é a máscara que pode ser conveniente para a sociedade, mas que não representa o meu eu. Não representa os aspectos da personalidade. Por isso também o trabalho, o processo, a jornada de individuação, ela requer que haja também um trabalho sobre a persona. A persona, né, vai continuar existindo a persona, mas ela deve ser flexível bastante para acomodar essas outras partes do meu eu que foram negadas. Desmascarar, tirar essa máscara, eliminá-la como? Não negando, mas com a luz do conhecimento lúcido, especialmente a luz do conhecimento lúcido sobre mim mesmo. À medida que eu me conheço, à medida que eu me aceito, há uma maior possibilidade de eu me transformar, porque esse vai sendo o curso natural do processo daquilo que eu conheço, aceito, transformo. Isso pode gerar algum conflito? Pode gerar algum conflito. Por quê? Porque normalmente a persona, ela mostra uma faceta do nosso comportamento que gera reflexos nas nossas relações. Quando você começa a mudar a persona, as pessoas às vezes se incomodam. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, uma pessoa que tem dificuldade de dar limites, e começa a dar limites. As pessoas que normalmente queriam te usar de alguma maneira, né, para os seus anseios e desejos, vão se ver incomodadas. Você não era assim, você era boazinha, agora está agindo de uma maneira, né, de uma maneira má, de uma maneira agressiva. Não necessariamente é má e agressiva, mas você está colocando os seus limites. Então é provável que nesse processo de trabalhar a própria sombra, hajam alguns incômodos nas relações, mas isso é natural. Por isso que também tem que ter uma força de auto-amor. Aceitar a sombra é um trabalho de auto-amor. E esse auto-amor tem que falar mais alto do que as exigências do contexto externo, que muitas vezes fazem com que nós alimentemos a nossa persona, mas nos percamos de nós mesmos. Qual é o seu trabalho? O que você nega no seu comportamento? Que atitudes são difíceis para você? São pistas, né, que dão, de certa forma, né, alguma sinalização para o que está guardado na nossa sombra. Marie-Louise von Franz reforça essa necessidade de não reprimirmos a sombra. Por que não reprimirmos? Porquanto se a figura da sombra contém forças vitais e positivas, devemos assimilá-las na nossa experiência ativa e não reprimi-las. Cabe ao ego renunciar ao seu orgulho e vaidade para viver plenamente o que parece sombrio e negativo, mas que na realidade pode não ser. É interessante como se comunicam, né, esses autores e autoras, trazendo à tona essas expressões da sombra e como reforçam para nós. Não é reprimir, não é negar, é assimilar. Por que assimilar? Porque tem força, tem energia. E é interessante pensar nisso, porque quantas vezes nós nos sentimos desenergizados? Quantas vezes adentramos naquilo que as pessoas chamam de vazio existencial, justamente por negar essas partes
e aspectos do nosso eu que se encontram reprimidos. Enquanto nós negamos, enquanto nós não nos permitirmos sermos nós mesmos, a sombra vai se inserir na nossa personalidade, vai continuar presente. Por isso que o trabalho com a sombra vai resgatando também essas forças vitais positivas que estão presentes na nossa personalidade e que nós devemos assimilar, trazer a sombra para perto. Como propõe Jung, né? E aí é o processo de nos percebermos enquanto totalidade, o lado sombrio também pertence à minha totalidade. E ao tomar consciência da minha sombra, consigo lembrar-me de novo de que sou um ser humano como os demais. Reconhecer a sombra, de certa forma, é também estar atento à nossa humanidade. Existe um ditado latim, se não me engano, de Terêncio, mas aí vocês vão poder pesquisar depois, que diz assim, mais ou menos assim: eu sou humano, e nada do que é humano me é estranho. Se nós somos humanos, nós abrigamos em nós partes que nós condenamos os outros. Porque se humanos se comportam de maneira negativa, de maneira impulsiva, de maneira sombria, esses impulsos estão em nós. Reconhecer isso é reconhecer a nossa humanidade. Por isso que o trabalho com a sombra é um trabalho moral. Por isso que o trabalho com a sombra exige humildade. E aí recordamos algo que já dissemos em outras oportunidades. Humano vem de humus, terra. Interessante que a palavra terra vem da mesma origem, terra fértil, humus, forma também a palavra homem, humanidade. Assim como se tivéssemos que colocar os nossos joelhos, os nossos pés no chão e dizer, olha, eu sou humano. E isso que eu nego em mim está aqui. Eu só preciso aprender a acolher, a aceitar, a transformar. Seja que tipo de impulso seja. Por exemplo, se eu sou uma pessoa raivosa, inflamada, como é que isso pode ser usado para o bem? Eu posso canalizar essa força para a transformação. Utilizar-se dessa emoção sem ser violento e agressivo com ninguém. Posso ser enérgico. Jesus era enérgico. Sepulcros caiados por fora e por dentro, cheios de podridão. Jesus estava falando da sombra e da persona. A persona, caiado por fora um comportamento moralista. Ele falava dos fariseus, dos hipócritas, mas por dentro, podridão. Ele falava da sombra, falava da projeção. Por que vedes o cisco no olho do seu irmão, mas não vedes a trave que está no vosso? Milênios antes da psicologia, Jesus já reconhecia esses fenômenos e propunha que nós não negássemos esse processo, mas antes fizéssemos o esforço por transformação e não voltássemos a pecar. Pecar aqui no sentido de não errar o alvo. Vás e não tornes a pecar, ou seja, esteja atento a esse seu comportamento. Vigie essa sua parte, transforme essa sua parte, porque o processo de transformação iria permitir que nós cada vez mais adentrássemos na nossa totalidade. E aí, esse ponto, precisamos agregar essas partes, como nos propõe Anne Brennan e Janice Brell. A realização da nossa própria fraqueza não chega apenas à nossa sombra pessoal, mas à sombra da raça humana, da qual somos parte integrante. Isto é a verdadeira solidariedade e sua realização gera humildade e redenção. Reconhecer o meu mal. Reconhecer o mal que eu também sou capaz. Isso, ao mesmo tempo, traz a sensação de humanidade. Porque humanidade, quando eu vejo o mal do outro,
Quando eu vejo e percebo a sua sombra densa, é importante que eu perceba também a minha. Talvez, quando aprendermos a reconhecer a nossa sombra, nós sejamos mais compassivos, embora não coniventes, com a sombra que os outros têm também. E aprendamos a ver as pessoas também como totalidade, o seu lado sombrio e o seu lado luminoso. E é importante isso porque muitas vezes nós entendemos errado a questão de ver o lado bom das pessoas. Claro que esse é um exercício importante, mas se você fica querendo só ver o bem de uma outra pessoa, é bem provável que você se frustre em determinado momento. Porque vai chegar um momento em que a pessoa vai apresentar lados e aspectos que você não gosta. E aí você vai frustrar, fulano não é aquilo que eu imaginava ser. Né? E aí está a verdade, você imaginava, você idealizava o outro, mas não via a outra pessoa como ela era. E quando fazemos o esforço por aceitação da nossa própria sombra, isso ajuda também a lidar com a sombra do outro. Ok, a pessoa tem esse comportamento, mas ela também tem outros aspectos. E assim vamos nos integrando nessa humanidade, nos solidarizando, porque ao mesmo tempo que a outra pessoa tem partes da sua personalidade que não enxerga, eu também tenho. E quando cada um começar a olhar para a sua própria sombra, quem sabe não façamos um trabalho tremendo de mudança da humanidade, porque estaremos fazendo com que todos esses aspectos possam ser trabalhados. E aqui, parte desse processo terapêutico é lidar com as projeções. Como é que a gente faz isso? Sempre que surgir a identificação ou algum desconforto com a atitude de alguém, podemos nos perguntar: como se encontra esse aspecto em mim? Conseguiria expressar isso ou agir da mesma forma que a outra pessoa se comporta? E se eu reconhecer em mim que sou da mesma forma, como me sentirei? Anotem essas questões. Exercícios para responderem depois, na outra semana. Como é que esse aspecto que você reconhece no outro, na outra pessoa, se encontra em você? Você consegue expressar isso, agir da mesma forma, se comportar da mesma maneira? E se houver o reconhecimento de que você também tem esse aspecto, como é que você se sente? São exercícios que a gente deve fazer para se aproximar desse processo de projeção da sombra, que muitas vezes sai de forma tão natural que a gente não se dá conta. E esse é o ponto do trabalho com a sombra, começar a nos darmos conta de que sim, né, existe parte da nossa personalidade. E ao mesmo tempo, dentro desse trabalho da sombra, que estamos nos propondo a fazer, parte importante dele é rever a própria história e as crenças que conduziram à formação da personalidade. Sob quais aspectos fui educado? Que tipo de expressão, ou seja, atitudes, crenças, manifestações, não eram aceitas por minha família, sociedade, religião? Que partes do meu eu, que partes do seu eu não eram aceitos? E precisamos rever muitas vezes a nossa história, olhar no nosso espelho, reconhecer as figuras parentais, pai, mãe, contexto familiar, contexto religioso, época em que vivemos, as normas, ou as crenças que eram mais fortes dentro daquele microcosmo e também do macrocosmo que estávamos convivendo, pode permitir que nós, de alguma forma, identifiquemos esses aspectos que pressionavam para que nós não aceitássemos partes naturais da nossa própria personalidade e foram formando a sombra, né, em contraponto com a persona, né, a formação da persona em contraponto com a sombra. Aquilo que a gente mostrava
e aquilo que a gente escondia, que, de certa forma, fazem com que toda a consecução da personalidade, toda a construção da personalidade fosse feita. E, ao mesmo tempo, né, além de todo esse trabalho com a sombra, né, um outro ponto, e quem quiser aprofundar, esses itens estão nos capítulos, né, no primeiro capítulo de Em Busca da Iluminação Interior, permitir que a energia contida e esquecida comece a fazer parte da vida consciente. Seja um dom esquecido e almejado, seja uma nova profissão ou hobby, devemos abrir campo para a participação em nossas vidas, independente da idade que tenhamos, pois sempre é tempo de aprender coisas novas e incluí-las em nossas vidas. Pois é, quantas bailarinas frustradas, quantos jogadores de futebol, quantos bombeiros e outras profissões, né? Isso eu estou falando de profissão, mas vale também, principalmente para o nosso comportamento. Quantas formas de ser, quantos artistas que ainda não lançaram seus livros, quantos pintores e pintoras que ainda não exibiram seus quadros, seus desenhos, quantos, né, projetistas que não se lançaram no mercado e que estão aguardando um chamado da alma, né? Porque essa energia contida, ela requer manifestação. Talvez não da mesma forma como seria feito lá atrás, anos antes, mas abre espaço para que essa parte sua participe da sua vida. Aqui na imagem, é como se tivesse uma criança ainda aprisionada e que precisa ser liberta. Libertar a sombra, integrar a sombra, também é parte do encontro com a nossa criança interior. Encontrar essa criança, encontrar as nossas atitudes, a nossa espontaneidade, porque muitos desses aspectos podem ter ido para a sombra sem que tenhamos dado conta. E por isso mesmo, né, temos que pensar que esse é um trabalho para toda a encarnação, porquanto o sentido psicológico da reencarnação, como propõe Joana de Ângeles, é conseguir-se a transformação moral do ser e a liberação de todos os seus conteúdos ocultos, ou que se encontram em germe, capacitando para os enfrentamentos com outros arquétipos inquietadores, especialmente quando se tornam imperiosos e dominantes no comportamento. E esse é o ponto. Para nos transformarmos em totalidade, é preciso que essas partes saiam de nós, como a imagem sugere, um novo eu, a partir do velho eu, um novo eu transformado, um novo eu liberto, um novo eu que eu vou acolher, que eu vou aceitar, que eu vou exercitar, para que traga à tona toda a potencialidade do meu ser. Por isso, devemos ser gratos à vida, até mesmo de estarmos enfrentando os desafios do momento. Né? Nesse dia, né, da vacinação, eu fico pensando quantas noites e dias e horas essas cientistas dedicaram para um benefício da humanidade. E nós, muitas vezes, no egoísmo, nos negamos a medidas que são medidas tão simples, o simples uso de uma máscara. É questionado e eu fico pensando, meu Deus, quanta crueldade, quanta falta de amor próprio e consideração pelas outras pessoas. E essa é a sombra em ação. Existe uma sombra coletiva muito densa e precisamos diluir com a força do amor, libertando o amor que existe em nós. Portanto, gratidão pela companhia, paz, saúde, amor. Se cuidem, se vacinem, continuemos com os nossos cuidados para que em breve possamos nos reencontrar. Grande abraço, gratidão e até o nosso próximo encontro.